Amigos, uma parte importante, né, na instalação de sistemas operacionais, inclusive no funcionamento do computador e tal, os discos, né? Porque a gente vem falando isso várias vezes, quando eu vou carregar o sistema, né? Seja ele o EFI, seja ele em BIOS, né? Ele tem um microprograma que o sistema vai lá, procura lá, porque tem que estar na ROM, uma parte dessa que é para iniciar, que é a configuração inicial de fábrica, senão o computador, porque tudo que o computador precisa para trabalhar tem que estar na RAM, né? E então, quando falta energia por desligamento, qualquer outro motivo, preciso, né, de ter alguma coisa que fala para mim como é que eu faço carregar o sistema operacional na RAM para ele começar a trabalhar, tá? Então, ele tem duas etapas. A primeira etapa ele vai lá, faz o post, o Power On Soft Test, ele testa todos os periféricos, inclusive ele dá algum bip, né? Algum bip, né? Pode dar bip para poder também dar informação, porque às vezes ele consegue a imagem, aí a gente tem o bip bom, já falou sobre isso, o que, é que os bips podem ocasionar e tal. E aí o que, que ele faz? Ele vai usar o GPT, o MBR, porque ele vai lá no início da nossa memória de massa, seja do disco, ou seja do pendrive, seja do CD, Live CD, tá? Ele vai lá, vai procurar o início do sistema operacional, que a gente chama de kernel, que é a parte que gerencia o sistema operacional, vai carregar na memória, aí a partir do momento que ele está funcionando, ele vai carregar. Então nós temos dois passos, que é o post e o boot, dar o boot, tá? E bom, e isso vai ficar numa memória de massa. E é importante, então, que normalmente a gente trabalha com essa memória de massa com o CD ou o SSD, né? O CD ele está sendo substituído pelo SSD, porque o CD ele possui partes móveis, porque ele tem um prato com material magnético, uma cabeça que lê e tal, então esse prato roda, essa cabeça movimenta, e isso gera problemas mecânicos. Ao passo que o SSD ele é todo eletrônico, ele é de flash, né? Então ele não possui partes mecânicas, então ele possui uma vida útil melhor, não tem problema de cair no chão, estragar, etc. Então tem vários. Só que a capacidade, o custo por unidade de armazenamento ainda é alta no SSD, então a gente usa o CD, mas usa o HD. Mas a formatação tanto do SSD quanto do HD é a mesma. Eu tenho uma unidade física, tá? E dentro desta unidade física eu posso criar várias unidades lógicas de formas separadas, tá? Essas unidades lógicas representam como se fossem unidades físicas separadas. Então, por exemplo, eu tenho um HD de 1 tera, eu posso dividir ele em duas unidades lógicas de 500 gigabytes, por exemplo, e essas unidades de 500 gigabytes, elas são independentes, elas são enxergadas de forma independente pelo sistema operacional. E isso vai estar no boot do meu sistema. Quando eu dou boot, ele vai lá, configura as partições, que a gente chama, né, que são essas subdivisões que eu tenho. Essas partições, o número de partições físicas pode ser igual ao número de partições lógicas, tá? Ou o número de partições lógicas podem ser maior que o número de partições físicas, ou o número de partições físicas pode ser maior que o número de partições lógicas. Eu posso ter dois, três discos, né? E juntando tudo no só e formando uma única partição lógica. E então o que a gente vai aprender hoje como é feito esse particionamento, tá? O ideal é feito no mínimo que você crie duas partições lógicas no seu disco, tá? Bom, hoje você trabalha com discos de tamanho razoáveis, no mínimo de 500 gigabytes, mas 1 tera hoje é normal você encontrar. Então, o ideal é que você divida em duas partições lógicas, tá? E aí a quantidade que cada um vai ter vai depender de você, mas normalmente a gente faz 40 por 60, porque numa partição C eu instalo meu sistema operacional e todos os aplicativos que eu preciso para usar. E numa partição D, numa segunda partição, eu instalo meus dados, coloco meus dados lá. Por que eu faço isso? Isso é o básico de segurança, porque caso aconteça algum problema na unidade C e eu preciso reformatar o meu sistema operacional, preciso reinstalar meu sistema operacional, eu posso inclusive deletar essa partição, criar uma nova, instalar os sistemas operacionais que os dados ficam salvos na partição que eu deixei para esse fim. Então, normalmente, quando a gente trabalha com o Windows, né, você tem o C, que é a partição home do sistema, e a partição D, que é a partição dado. No Linux, você tem a partição barra,
que é de todos os aplicativos, e a partição home, que é a sua partição, que você vai colocar os seus dados. E aí, quando você precisar de formatar a barra ou precisar de formatar a C, você mantém as outras partições lógicas separadas, tá? Você vai criar isso durante a instalação, quantas partições lógicas você quiser, você vai criar isso durante a instalação. Então, o próprio sistema operacional na instalação ele permite criar quantas partições lógicas você quiser, tá? Durante a instalação ele faz isso. Bom, então, particional disso, o que eu falei para você? Criar partições lógicas, né? Mais de uma partição lógica dentro do computador, tá? As partições lógicas e físicas podem ser do mesmo tamanho, elas podem ser variáveis. Mas o ideal é que as partições físicas, que as partições lógicas sejam ou melhor, as partições físicas não sejam superior ao número de partições lógicas, tá? Não justifica isso. Mas, quando você tem 2 HDs velhos, você pode fazer isso. Mas o ideal é que você tenha mais partições lógicas do que físicas, tá? Mas isso é uma questão só de custo. Né? E essas partições são o drives. Então, o que eu falei para vocês? Qual que é as vantagens de particionar? Você fazer reinstalação, backup, você tem segurança melhorada, porque você pode colocar uma partição com um nível de segurança, outro com um nível de segurança maior ou menor. Vai depender do que você vai fazer. Tá, você vai lá, você pode organizar melhor, você pode colocar dados numa partição e aplicativos na outra, tá? Você pode melhorar o desempenho, por exemplo, você não quer investir muito em SSD, então você compra um SSD mais barato, de 256 GB, por exemplo, e coloca ele para ser o sistema, e compra um HD de 1 TB, por exemplo, para ser dados. Então, ele vai, quando inicializar, ele vai inicializar pela SSD. A SSD é mais rápida do que o HD, tá? Então, esse particionamento, ele tem várias vantagens, tá? Para essa separação, né? E aí o que acontece? Para vocês, né, a gente já estudou, quando eu dou e ligo meu sistema operacional pela primeira vez, ele tem que procurar numa memória não volátil onde está armazenado os dados para poder carregar o kernel para poder liberar na RAM. E nós temos duas tecnologias que fazem isso, né? Eu tenho a BIOS e a UEFI. A BIOS é um sistema mais antigo, ele reconhecia discos só até de 4 teras, ele veio nos sistemas operacionais, ele tem alguns problemas de segurança, ele pode trabalhar numa falsa interface gráfica e não pode aceitar mouse. Já o MBR, ele reconhece discos maiores, tá? Ele tem uma interface exclusivamente gráfica, tá? E ele pode trabalhar com discos, grandes, e ele usa o GPT para dar boot. A BIOS utiliza o MBR, tá? E o UFA ele pode estar instalado numa unidade de massa, tá? Ele pode estar instalado no pendrive, ele pode estar instalado no HD, pode estar lá. E o BIOS não, tem que estar realmente em ROM, que é por onde ele ocupa. Então, eu só acesso a BIOS localmente, eu não consigo acessar a BIOS remotamente. Já a UFI eu consigo acessar remotamente, inclusive modificar ele remotamente. Então, a UFI é de computadores mais modernos, né? Inclusive, para eu poder trabalhar com os computadores e manter a compatibilidade com BIOS, o sistema de UEFI, ele tem um modo chamado que é BIOS Legacy, que é o modo legado da BIOS, né? Que aí você trabalha como se fosse BIOS. Mas aí eu ensinei como é que faz para você saber se o seu computador tem UEFI ou ele tem BIOS. Você entra no Windows, dá lá o System, o M-System 32 e tal, e você vai lá e manda ele carregar, ele vai mostrar para você qual é o que ele está usando, tá? Então, o UFA é um microprograma realmente que está instalado no computador. A BIOS não, a BIOS é também um microprograma, mas ele está dentro de uma memória ROM, e depois que ele passa pelo poste, ele automaticamente tem que ter um bootloader, ou seja, um programa que vai carregar o boot. Tá? Vai lá no início da memória de massa que eu tenho, pegar o básico do sistema operacional que a gente quer, carregar na RAM para disponibilizar. A GPT não tem isso, como ele é um programa e ele pode estar em qualquer lugar, ele já vai direto, não tem bootloader, depois que ele faz o post, ele já vai automaticamente lá no sistema de busca. Tudo controlado pelo GPT. Não tem a BIOS fazendo post, depois a BIOS chamando o bootloader para poder ter o MBR.
Tá? Então o MBR era partições mais antigas, ele trabalha obrigatoriamente com BIOS, tá? A BIOS só trabalha com MBR, ela não trabalha com GPT, né? O UFI trabalha com GPT ou com BIOS, mas o BIOS só reconhece disco de até 2 teras, tá? E ele trabalha com sistemas operacionais antigos de até 32 bits. Tá? Ele não consegue trabalhar com sistema de 64 bits. E por essa tecnologia, o sistema MBR ele pode ter no máximo 4 partições, sendo entre partições primárias e secundárias, onde a partição primária é onde eu vou instalar o sistema operacional. Então, se eu tiver dois dual boot e 2 partições, eu tenho que ter 2 partições primárias. Tá? Então, eu posso ter até 4 partições, onde uma delas obrigatoriamente tem que ser primária para instalar o sistema operacional, e eu posso ter partições secundárias. E dentro dessas partições secundárias, eu posso colocar partições estendidas. Tá? As partições secundárias, elas não têm dados, elas têm que se transformar em partições estendidas para poder fazer isso. Então, aí eu começo a ter uma hierarquia de partições. Tem partição primária, partição secundária. Na partição secundária eu vou estar partição estendida. Na partição estendida eu vou dar o nome para as partições e vou poder trabalhar com ela. O GPT não, ele trabalha com 128 partições primárias. Então isso aí dá e sobra, né? Dificilmente eu vou ter mais do que 4, 5 partições primárias. Né? A gente não trabalha com esse número de partições, muito difícil. Tá? Então, o MBR precisa do bootloader e para ser carregado, e o GPT não. Ele é carregado diretamente pelo UFI. Tá? Bom, então eu falei para vocês. Outra coisa, né, que eu esqueci de falar. Ele permite criar até 128 partições, tá? E permite suporte de partições de até 9 zettabytes, tá? Diferentemente, né, do sistema. E outra coisa, o MBR ele fica só no setor inicial, tá? Na posição inicial da memória de massa. Se essa posição pifar, provavelmente eu vou ter que reinstalar todo o meu sistema operacional porque eu perdi isso. Diferentemente do GPT. O GPT também fica lá, mas ele espalha backups por toda a minha unidade de massa. Aí o que acontece? Se essa unidade pifar, eu vou lá nos outros backups que está lá, copio para a unidade de massa e consigo fazer isso. Então, dificilmente eu tenho que reinstalar o sistema operacional porque eu perdi a partição de boot GPT. Tá? Bom. Bom, então, o que é MBR? Né? MBR significa Master Boot Record, GPT significa GUI Table, Partition Table, por ela é uma partição de tabela, por isso que ela não é um setor de boot, ele pode ser instalado em qualquer sistema operacional. Tá? Ela divide a unidade de armazenamento em partições primárias e secundárias. Né? Cada partição primária é um próprio sistema operacional. Então, no caso, posso ter no máximo 4 sistemas boot em 4 sistemas operacionais, o que afeta muito pouco. Ele divide em partições primárias também, só que divide em 128 partições primárias. Então, teoricamente, eu posso instalar 128 sistemas operacionais. Tá? A vantagem é que ele é mais simples, ele usa BIOS. Tá? Ele possui 4 partições primárias, ele possibilita trabalhar com partições secundárias para ter esse limite de 4 partições, porém não posso instalar os sistemas operacionais nas partições primárias, tá? Esse é o grande problema. Né? Já o outro possui 6 partições primárias, tá? E não possui reconhecimento de limite de partições, né? E ele possui vários backups que eu falei para você na unidade de massa. Se eu perder, eu volto lá. A desvantagem dele é que ele opera sistemas mais novos e é limitado a 2 teras. Tá? E fica armazenado no início do sistema e ele não tem backup. O outro, ele funciona, a desvantagem dele é que ele funciona em processadores 24 bits, só acima do Windows 8, a partir do Windows 8.1 que aceita GPT, tá? E para trabalhar com GPT, automaticamente eu tenho que ter o UFI. A BIOS não trabalha com GPT. Tá? A UFI ela trabalha com a MBR e com o GPT, mas o GPT não trabalha, a BIOS não trabalha com GPT, só com MBR. Tá? Aí a BIOS, né, eu expliquei para vocês, já falamos sobre várias vezes qual que é a diferença de uma para outra. Né? Essa é a tela de uma BIOS, aí a gente vem ao UFI, que é mais moderno, ele é realmente um programa. Né? Tem o modo Legacy, que ele faz a compatibilidade de avios antigos com a via hoje. Para a gente saber, né? Basta a gente entrar lá em informações do sistema, né? E vai lá e ver qual que é o tipo de partições, tá? Ou então abrir, né?
é, é, eu posso, né, aí saber, através também da tecla do Windows R, executar o MSystem e fazer isso. Né? Já expliquei isso em aulas passadas. Então, o que é a partição primária? São onde são armazenados sistemas operacionais. Né? Elas, para BIOS, elas são, né, BIOS, no MBR, desculpa, MBR, ela é mínimo de 1 e máximo de 4. Né? São as únicas partições que permitem o sistema operacional. No GPT são 128 partições, né? Ok? Ok? Né? As partições estendidas só através da condição primária em partição secundária. Né? E ela só recebe partição lógica, tá? Ela não pode conter sistema de arquivo, quer dizer, ela só pode armazenar dados, tá? E ela pode ser no mínimo de 0 e máximo de 3 partições, né? Se, é, é, e no máximo de 1. Eu ponho uma partição estendida e lá eu posso colocar quantas partições lógicas eu quiser. Ok? Mas ela não pode ser sistema de arquivos. Tá? Então, eu posso ter, né, no máximo 12 partições estendidas. Tá? Porque eu posso ter essas partições, né, em cada partição lógica, eu só posso ter. Né? E ela é usada para dados, especificamente para dados. Tá? E aí o que é formatar? Né? Formatar é eu pegar o meu computador, tá? E criar nele minha tabela de alocação. Como é que eu vou criar as unidades de alocação? Então, se eu trabalhar com o FAT32, ele tem uma tabela de alocação. Se eu trabalhar com NTFS, ele tem outra tabela de alocação. Se eu trabalhar com Extend 4, ele tem outra tabela de Extend FAT, ele tem outra tabela de alocação. Então, a formatação é qual o sistema de arquivo que eu vou usar e automaticamente, escolhendo o sistema de arquivo que eu vou usar, ele vai me falar qual que é o tipo de unidade de armazenamento que eu vou ter. Tá? Então, quando eu vou criar o disco, para que eu possa criar partições, eu tenho que formatar a minha unidade, tá? Porque automaticamente eu vou perder todos os meus dados. Então, quando eu crio partições, tá? Eu vou ter que fazer isso. A não ser que, né, os sistemas operacionais permitem isso, eu entrar lá e pegar partições, eu vou limpando as minhas partições e criar partições com dados livres. Tá? Mas se eu quiser criar um sistema de partição, se eu não tiver dados o suficiente, eu vou ter que formatar para perder os dados e criar partições. Tá? Então, tem esse detalhe. Eu posso criar partições com dados, lógico. Tanto o Windows quanto o Linux permite criar partições em tempos de trabalho. Tá? Eu tenho duas coisas que é chamada de formatação física, em que eu formato fisicamente a unidade. Eu falei para vocês, eu tenho lá o campo magnético, o campo magnético está no sentido ele igual a 0, está em outro sentido ele igual a 1. Né? Então, o que é formatar fisicamente? É colocar todos os campos magnéticos direcionados para 0. Tá? Não se faz formatação física em unidades porque ela diminui a vida útil principalmente do meu HD. Tá? Ele não comporta muitas formatações físicas. Então, ele normalmente é feito formatação física e depois ele faz uma formatação lógica. O que é a formatação lógica? É você ir lá e deletar o setor de armazenamento das tabelas de alocações, tá? Que a gente chama de cluster também. Então, quando eu formato o meu HD, quando eu formato o meu SSD, ele vai criar uma tabela e vai dizer para mim, olha, eu tenho X unidade de armazenamento, eu tenho 4 GB de armazenamento, então eu tenho 4 GB de unidade de armazenamento, são divididos dessa maneira, a unidade 1 está nessa posição, a unidade 4 bilhões, 4 trilhões está nessa posição e as outras estão aí. Então, quando eu quero uma partição, procurar uma partição, uma unidade de armazenamento, eu vou lá e procuro. Se eu quiser gravar, eu vou lá na tabela de alocação, vou procurar aquelas unidades de armazenamento que estão livres, né? Além da minha tabela compor a minha unidade de armazenamento, tá? Onde é o endereço dela, tá? Ela vai falar para mim se ela está livre ou não. Então, se eu quiser gravar, eu tenho que saber se aquela unidade está livre. Se eu não quiser gravar, eu quiser só ler, aí basta eu pegar o endereço, ir lá e fazer isso, tá? Bom, então, é o que eu disse para vocês. Uma coisa é vou lá, formato fisicamente o computador, coloco tudo para 0, bacana, essa é uma formatação física. Aí eu vou fazer uma formatação lógica. O que é essa formatação lógica? É eu criar unidade de armazenamento de acordo com o sistema de arquivos que eu vou usar. Quais são? FAT32, Extend FAT, NTFS,
XT3, XT4, RESP, né? Hoje o Linux utiliza a unidade de alocação XT3, que trabalha com o sistema de Journal, a gente vai aprender isso mais para frente, tá? E o Windows 10 trabalha com RESP. O Windows 7 trabalha com NTFS. Até o Windows 10 eu trabalhava com NTFS, tá? É a tabela de alocação, vai dizer para mim quantas unidades de armazenamento que eu tenho e qual o endereço que elas têm. Tá? Por exemplo, a unidade de FAT32, ela normalmente tem unidade de alocação de 4K. A REST já tem unidade de alocação um pouco maior. Tá? Então, eu vou na FAT32, que tem 4K, eu vou pegar um arquivo, por exemplo, de 12K e vou guardar em 3 partições FAT32. Okay? Se a RESP, por exemplo, trabalha com partição 12, eu vou usar uma partição só. Aí o que vai acontecer? A minha tabela de alocação ela vai ficar menor, porque se eu tiver unidades de alocação maior, né, ela vai ser menor a tabela. Se eu tiver unidade de alocação menor, eu vou ter uma tabela maior. Mas em compensação, se eu tiver unidades de armazenamento menor, eu vou conseguir ter menos perdas, né? Porque aí se eu tiver, por exemplo, 3 arquivos de 4K, se eu tiver 12K de armazenamento, eu vou ter que gastar 3 unidades. Então, vai sobrar espaço vazio dentro da unidade e eu não posso usar para nada. Então, na verdade, existe um custo. Eu não posso ter partições muito grandes, eu vou ter uma tabela pequena, mas eu vou perder muitos espaços para armazenar pequenas quantidades de dados. Em compensação, eu não posso ter uma partição muito grande também, porque eu vou ter poucas perdas de armazenamento, né, o que a gente chama de fragmentação interna, mas em compensação eu vou ter uma tabela de alocação muito grande. Tá? Então existe um meio termo entre esses dois. Né? Então, ó, quando eu for criar um sistema de arquivo, o que eu tenho que fazer? Tabela de partições. Então, eu digo para vocês como é que está formatado o meu disco, como é que está gravado, onde estão os espaços, o endereçamento dos espaços, eles estão livres ocupados. O setor de boot é aqui onde está armazenado o boot para mim. Normalmente está no início do sistema. Então, quando eu dou boot, ele vai lá naquele início do sistema e pega os dados e carrega. Tá? A tabela de alocação, né, ela vem junto com a tabela de partição, que ela vai falar para mim que aquele arquivo está ocupado ou não. Tá? E se ele faz parte de algum arquivo, onde é que ele está. E o diretório raiz é o primeiro diretório do sistema. No C, normalmente esse diretório, no Windows, normalmente esse diretório raiz é o C, no Linux, normalmente esse diretório é o barra. Tá? Bom, aí, é o que eu falei para vocês, o file system é como está formatado. Então, o DOS, por exemplo, é FAT16, o Windows é NTFS FAT32, o Windows 10 é o RESP, o Windows 7 é NTFS, o Mac OS é o HPFS, tá? O Linux tem o ReiZFS, Extend 3, Extend 4, Ara de Swap. Então, hoje, as que a gente mais usam é o RESP para o Windows 10 e o Extend 4 para o Linux, tá? E a diferença é só a tabela de alocação. Né? Um CD, um DVD, um CD e um pendrive bootável é um live CD. É um CD, um DVD, um pendrive que você constrói e que você tem que instalar um sistema operacional básico nele para ele reconhecer, para ele carregar o kernel na memória RAM, como o disco faz. O início dele, a formatação dele, as trilhas dele no início é igualzinho ao HD que eu tenho, tá? Que ele serve para carregar o sistema operacional. Então eu tenho ferramentas que tem que criar. Não basta eu pegar um pendrive puro e simples, ligar lá e falar, olha, pendrive, você vai ser um pendrive bootável. Não, eu tenho que usar um aplicativo para poder transformar ele em CD bootável, tá? Ou DVD bootável ou pendrive bootável. Tá? Então aqui alguns exemplos dela, né? Eu uso muito o Yumi, que eu gosto muito dele. O Yumi constrói tanto pendrive quanto CD, tá? Bom, o que é um live CD? Um live CD, ou um pendrive CD, tá? É um CD que já tem um sistema operacional básico instalado nele, que eu posso espetar o sistema da boot por ele, eu carrego e testo esse sistema operacional sem estar instalado na memória de massa. Aí caso eu goste do sistema operacional, eu acho ele bacana, o que eu vou fazer? Eu pego e boto ele na minha unidade de massa, no meu HD ou no meu SSD.
Tá? A grande vantagem do Live CD é eu carregar um CD. Por exemplo, se eu der um problema na minha máquina, não consigo carregar ela, o que eu faço? Eu construo um CD bootável, ligo na minha máquina com várias ferramentas de manutenção, tá? E com esse pendrive bootável, eu dou o boot por ele, entro nas ferramentas, dou um scan disk, verifico se tem setor danificado, se o SD está bichado, se a memória está ruim, faço um teste na memória. É exatamente para, por exemplo, tem vírus. Né? Então eu dou boot pelo pendrive, entro na minha unidade de massa, que é o SSD ou HD, formato ela ou passo o antivírus na raiz do sistema para poder evitar. Então é necessário, em muitos casos, em que eu deu, além do boot em modo de segurança que o sistema operacional tem, principalmente o Windows é muito comum isso, né? Para evitar com que ele carrega algumas coisas do sistema operacional e deixa a minha máquina travada. Então o Security Boot, tá? O boot de segurança, ele carrega apenas o básico, né, para eu poder fazer isso. O Live CD tem mais ou menos a função, ele carrega um sistema operacional, carrega mais do que um boot seguro, tá? Porém, ele não tem todas as coisas e é exatamente para eu testar um sistema operacional para saber se eu gosto dele ou não, para saber se eu uso ele para fazer isso. Quando eu vou criar partições, eu posso usar o próprio sistema operacional, tá? O Windows 10, quando eu vou instalar, ele tem a ferramenta de boot dele, que vai criar as partições. Eu posso usar o Linux também, que me permite fazer isso, ou eu posso usar uma ferramenta própria para isso. Um bom exemplo de ferramenta disso é o Gparted. O Gparted permite construir um pendrive bootável, tá? Que eu espeto no meu computador, vou carregar o Gparted para esse computador, ele vai abrir para mim uma tela de sistema, exatamente com um programa só para criar partições. Tá? Então o Gparted é um bom programa para criar partições independente do meu sistema operacional. E ele é de graça, então é muito bacana porque eu consigo diminuir e aumentar minhas partições, criar novas partições, sem estar mexendo com o meu sistema operacional, sem estar entrando com base no meu sistema operacional. Ele pode ter algum nível de segurança e proibir de criar partições. Com o Gparted eu consigo resolver isso. O Gparted Live, que eu falei para você, eu posso ter essa ferramenta dentro do meu CD, ou eu posso ter essa ferramenta no pendrive, no Live CD, carregar, e eu vou executar e ele vai me permitir criar partições sem carregar o sistema operacional nativo. Tá? É muito fácil, basta eu criar um boot bootável, ir lá com o Gparted, colocar o Gparted. Se eu procurar na internet, eu uso o BIOS, né? E o Gparted também me permite criar, né, um pendrive bootável, tá? Tá aqui o link, né? Gparted.org/live USB. Ele trabalha com o próprio YUME, ele vai me permitir criar. E aí depois eu tenho que entrar na minha BIOS, tá? Para dizer para dar boot pelo pendrive. Se eu estiver trabalhando com BIOS, o computador mais antigo, eu tenho que entrar lá, normalmente pela tecla F2, entrar na BIOS e alterar. Se eu estiver trabalhando com o UEFI, ele automaticamente reconhece que tem um pendrive com sistema na minha máquina, o bootável, e pergunta para mim se eu quero dar boot pelo aquele pendrive. Tá? Essa é uma das vantagens de eu ter, né, o UEFI. Tá? Aí depois disso, que eu criar o Live CD, que eu fizer tudo isso, tá? Eu posso formatar o meu HD. Tá? Se eu quiser, se eu não quiser aumentar a partição, criar uma partição com espaço disponível, liberar, tirar um pedaço de uma partição que está sendo usada e criar outra, eu posso simplesmente formatar o HD e criar uma partição a partir do zero. Tá? E eu quero fazer isso com uma ferramenta para ter partições separadas e partições diferentes. Tá? Então, entrando no Gparted, ele vai me permitir criar uma nova partição, suprir uma partição, redimensionar aquela partição, copiar uma partição, anular ou aplicar uma partição. O Gparted é uma ferramenta muito bacana, tá? Você pode pegar, fazer um pendrive bootável, ligar, espetar no seu computador, carregar, tá? Só para você ver como é que estão as suas partições. Tá? E aí, né, se você quiser, você pode usar o VirtualBox e instalar o Gparted no VirtualBox e criar partições virtuais no VirtualBox só para você aprender como fazer isso. Tá? Então, toda vez que você quiser fazer algum teste na sua máquina, use uma máquina virtual. Use o VirtualBox, você vai poder ter todas as facilidades que você tem de uma máquina real numa máquina virtual para poder trabalhar. Tá? Então aqui, entrando no Gparted, como é que você faz para criar uma tabela? Você vai clicar e com o botão direito dele, ou então vai lá em dispositivos e partição, e você vai criar as partições, vai criar que tipo de partição que você quer isso, você quer partição GPT, você quer partição MBR, tá? Esse também é uma grande vantagem do Gparted, ele permite criar partições diferentes, várias partições com modelos diferentes.
tá? Vou criar as partições, ele vai mostrar partições. Se eu clicar em cima dele, eu posso deletar aquela partição, eu posso mudar a partição, tá? Sempre lembrando que quando eu criar uma partição, suprir uma partição ou mudar a partição de sistema, né? O FI eu vou passar para o GPT, a grande possibilidade é eu perder o conteúdo, tá? Principalmente se eu for passar uma partição para outra. Eu tenho que fazer isso com muita consciência para evitar a perda de dados, tá? Então, é muito importante, né? A gente entender que eu tenho nos computadores antigos BIOS, a BIOS só trabalha com MBR, a MBR precisa do load boot, que é um programa para dar boot, tá? Que fica no início da memória de massa. Se esse pedaço pifar eu não consigo trabalhar, tá? O BIOS ela tem uma limitação de tamanho de sistema, né? Só trabalha com o sistema antigo. Aí veio o GPT, né? Que consegue enxergar discos maiores, que consegue trabalhar com palavras de 64 bits, porque a BIOS não consegue trabalhar. Aí veio junto com o MBR, só consegue enxergar sendo pequeno, veio o GPT, tá? O GPT é como o MBR, é para dar boot no sistema, só que o GPT ele funciona como um programa mesmo. O MBR ele funciona como um microcódigo, tá? Que precisa de um programa para download. O GPT já funciona como um microprograma, ele vai lá, já dá o boot, já vai lá, procura onde que está. Ele tem uma grande vantagem, já que ele funciona como microprograma, eu posso fazer backups na minha unidade de massa, que se perder lá na unidade 0, eu copio o backup e não trabalho. Ele trabalha com unidades de alocação até de 9 bytes, tá? Ou acima de 2 tera, que é o mais importante, já que a BIOS só trabalha com unidade de 16 bits de 2 tera, o GPT trabalha só com 64 bits, tá? E unidades acima de 2 tera. Eu tenho as partições lógicas, as partições físicas. As partições lógicas vai depender de como eu formatar, qual que eu vou usar. Se eu vou usar a MBR, eu posso ter no máximo 4 partições, tá? Primárias, ou 3 partições primárias e uma partição estendida. A partição primária é onde está o sistema operacional, vai ter o sistema de arquivo do sistema operacional. A partição estendida, eu posso criar partições lógicas, que é onde eu vou ter a unidade de dados. Eu posso usar só uma unidade de dados. Para cada partição lógica, eu posso ter no máximo 3 partições. Para cada partição estendida, eu posso ter no máximo 3 partições lógicas. Então, há um limite de partições. E o GPT não, eu posso ter até 128 partições. Ele vai reconhecer até 128 partições primárias, o que dá e sobra. Tá? Então, e aí que são partições, são unidades de alocação. Então, quando eu vou formatar o gris, quando eu vou criar partições lógicas, eu vou formatar ele e vou criar essas partições. As partições mais comuns que a gente tem hoje é Extend 4 para o Linux e a RESC para o Windows 10 e o Windows 11 para frente, tá? Então, partições são como eu vou formatar o disco, como eu vou distribuir as minhas unidades de alocações, unidade de armazenamento, tá? E vou construir uma tabela para dizer para mim aonde é que está essas partições e se ela está livre ou não, ok? Então, isso é o que a gente tinha para falar.